Nós estamos numa série de estudos bíblicos, são 3 estudos bíblicos. Essa série começou na semana passada, são 3 estudos que começou na semana passada. O primeiro estudo, o pastor Rodrigo ministrou aqui na semana passada, que tem como título, O Povo de Deus Chamado para Adorá-lo. Vocês lembram? Quem estava aqui? Então, vocês lembram, né? E ele propôs, na semana passada, que seria uma série de 3 estudos. E o segundo seria a comunidade do Espírito Santo. Então, a semana passada, nós compartilhamos aqui o povo de Deus chamado para adorá-lo, certo? A igreja é o povo de Deus chamado para adoração, certo? Hoje coube a mim, ter o encargo de poder compartilhar com vocês acerca de a igreja é uma comunidade do Espírito Santo, ou uma comunidade espiritual, ou o povo de Deus, o povo do Espírito Santo, a comunidade do Espírito, amém? E na semana que vem nós vamos encerrar essa série. O pastor Rodrigo volta aqui para dizer o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo chamado para o serviço, amém? O povo de Deus chamado para adorá-lo, hoje a comunidade do Espírito Santo e o corpo de Cristo chamado para o serviço na semana que vem, amém? Então eu convido você para abrir a sua Bíblia hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Quem quiser acompanhar, está ali. Diz assim, esses textos vai tratar sobre a igreja primitiva, como a igreja primitiva vivia, quais eram as atitudes, as ações da igreja primitiva. Vai dizer assim o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Texto maravilhoso, né? Mais um momento de oração. Pai, graças eu te dou nessa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor, abençoe o nosso compartilhar, abençoe nossas vidas, abençoe cada um de nós, abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe esse momento em especial, Pai, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nosso meio através do Espírito Santo, falando e revelando e trazendo, Senhor, o Espírito da revelação da tua palavra em nossos corações, Senhor. Tirando toda desatenção ao nosso redor, dando a nós a condição de poder atentar, por algum período, acerca daquilo que o Senhor deseja falar ao coração da tua amada igreja. E essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Comunidade do Espírito Santo. Uma comunidade espiritual. Falar de uma comunidade espiritual ou falar de uma comunidade guiada, baseada no Espírito Santo, nós precisamos recorrer à igreja primitiva. Nós não podemos recorrer à história do avivamento bíblico. Nós não podemos recorrer à história das igrejas, ou a história da Assembleia de Deus, por exemplo, que tem mais de 100 e poucos anos de idade. Nem as igrejas históricas, como Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, que são centenárias, que algumas vieram com o descobrimento do Brasil. Então nós não temos que recorrer à história das denominações, à história das igrejas, ainda que sejam históricas, ainda que sejam histórias bonitas, histórias verdadeiras,
histórias inspiradoras, inclusive, mas para falar de uma comunidade baseada no Espírito Santo, uma comunidade espiritual, nós precisamos recorrer a quem? A igreja primitiva. Porque o Diego está aqui, irmãos, está vendo esse moço aqui de boné? Está aqui com a caneta na mão para anotar todas as heresias que eu disser. Aí quando o pastor chegar, ele vai falar assim, pastor, falou isso, isso e isso, só heresia. Estou brincando, irmão. É porque depois ele puxa a minha orelha. Fala, não sei e tal. Mas é coisa de estudante da Bíblia, certo? Brincadeiras à parte. E para a gente pensar o seguinte, igreja primitiva, essa primeira igreja aqui, Atos dos Apóstolos, a igreja que começou com quantas pessoas? 120 pessoas. 120 pessoas em que em um determinado momento, sem que elas esperassem, elas receberam espontaneamente o Espírito Santo sobre a vida de cada um dos 120 que estavam reunidos por cerca de 10 dias. Irmãos que estavam fechados, trancados num cenáculo talvez um pouco menor do que esse, na expectativa de receber o Espírito Santo, porque Jesus disse, deixou muito claro, vocês vão fazer alguma coisa e o que vocês vão ter que fazer, vocês vão fazer, mas vocês só vão fazer depois que o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Jesus não deixou uma carta, Jesus não deixou um livro escrito para dizendo assim, vocês vão seguir passo a passo isso, vocês vão seguir esse meu cronograma, não. Jesus disse assim, espere o Espírito Santo, e através dele, vocês vão fazer as coisas. E as coisas vão acontecer. Determinado momento, espontaneamente, após 10 dias, aqueles irmãos reunidos, eles receberam o quê? O Espírito Santo. E eles que estavam fechados foram para as ruas anunciando o Evangelho, a palavra de Deus em outras línguas, a ponto de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, eles, os estrangeiros, passaram a ouvir o Evangelho na sua própria língua natal. Um milagre extraordinário. E de uma igreja que é 120 pessoas, poucas horas depois, se tornou uma igreja de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa extraordinária. Olha se isso não é um milagre de Deus. Uma igreja, 120 pessoas e poucas horas depois em que o Espírito Santo havia vindo sobre aqueles 120, eles deixaram de ser 120 para serem 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas vão viver o Evangelho de um jeito a nos constranger, a constranger qualquer igreja atual. Por mais organizada, por mais institucionalizada que seja, por mais bonita, por mais séria, por mais interessante que seja uma igreja moderna, quando ela olha para as páginas de Atos dos Apóstolos e vê essa igreja, do jeito que ela reúne, do jeito que ela vive, do jeito que ela partilha o que ela tem, do jeito que ela divide as coisas, do jeito que ela reúne, do jeito que ela acredita, do jeito que ela adora, vão ficar constrangidos. Então uma igreja, por mais séria que ela seja, por mais organizada que ela seja, por mais séria e transparente, por mais fiel às Escrituras Sagradas, quando olha para esse texto, quando olha para Atos dos Apóstolos, especialmente capítulo 2, do versículo 42 a 47, se constrange. Porque essa igreja, ela não era perfeita, mas ela se torna modelo para reflexão para qualquer igreja moderna. Queremos estudar sobre uma igreja espiritual, sobre uma comunidade espiritual, não dá para recorrer a uma história de 100 anos, e nem uma história de 200, 300 anos. Nós temos que recorrer a uma história de uma igreja que aconteceu 2.000 anos atrás, igreja primitiva. Essa igreja que nasce, encharcada pelo Espírito Santo e vive na dependência desse Espírito Santo, a tal ponto que não tem ninguém dizendo o que tem que ser feito, porque é o Espírito Santo que vive na vida dos irmãos, e a vida que eles vivem é baseada nos conselhos, na vontade perfeita desse Espírito que veio sobre eles. Amém? Então como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede uma comunidade espiritual? Como é que a gente entende que nós somos ou não uma comunidade espiritual? Qual o parâmetro? Quais são as evidências? Quais são as características? Onde encontrar as evidências? Onde encontrar esse modelo? Onde encontrar essa reflexão? Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47,
baseado nessa igreja que é encharcada pelo Espírito Santo e ela exala o Espírito Santo no seu viver diário. Amém? E como é que a gente descobre se nós estamos próximos a esse modelo de reflexão? Como é que a gente descobre de fato o que é uma igreja espiritual? De repente você está vindo aqui, mas você ainda não se filiou a esse ambiente, a esses irmãos, a essa comunidade, e que por quê? Porque você está procurando uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Quantas pessoas não fizeram isso na vida? Eu fiz isso por diversas vezes. De estar descontente em algum lugar, por alguma coisa, de um pensamento diferente do meu, e eu pensar assim, eu quero uma igreja que seja espiritual, uma igreja, uma comunidade do Espírito Santo, uma igreja em que seja pelo menos próxima ao que Atos dos Apóstolos, né, propõe para qualquer igreja. E aí a gente vai para uma reunião ou outra, vai no domingo, depois vai numa terça, numa quarta, a gente vai visitando. Para quê? Porque a gente precisa das evidências, das características que vai determinar se aquele ambiente, se aquela comunidade é ou não é do Espírito Santo. Se ela vive baseada no Espírito Santo. E como é que a gente mede isso? Deveríamos voltar para a palavra, deveríamos voltar para Atos dos Apóstolos. Mas o que a gente faz? A gente define nós, né? No nosso dia a dia, a nossa maneira de medir as coisas que não seja bíblica. O que a gente faz? Muitas das pessoas fazem. Como é que a gente mede uma igreja, se ela é espiritual ou não? Como é que a gente faz? É pelo jeito que essas pessoas, elas gesticulam, é assim que a gente define. O quanto uma igreja gesticula é o quanto que a gente acha que ela é espiritual. Aliás, a evidência para nós de uma igreja espiritual é definida pela coreografia. Já viu isso? Coreografia. Quanto mais coreográfica essa igreja, mais espiritual ela é. A gente entra numa comunidade, a gente olha para aquele povo e diz assim, esse povo gesticula muito, são espirituais. Como esse povo gesticula, como eles levantam as mãos, como aquelas irmãs choram, essa igreja é espiritual. É assim que a gente mede uma igreja, se ela é ou não espiritual. A gente mede o quanto o ministro de música faz barulho, o quanto ele convida as pessoas para bater palma. Aliás, a gente define as pessoas, ou uma comunidade, se ela é espiritual ou não, por quanto ela bate palma, por exemplo. Se não bate palma é fria, essa igreja é fria, não tem o Espírito Santo. Ou essa igreja não gesticula. Ou, por exemplo, a gente define o quanto as pessoas são capazes de ficar em um pé só, por mais de uma hora e meia. Às vezes é assim que a gente define, definitivamente, ou seja, são as coreografias que vão definir se uma igreja é ou não é espiritual. Você quer ver uma outra definição para a gente definir o quanto uma igreja é ou não é espiritual? É o quanto o pastor dessa igreja é capaz de mudar a voz quando pega esse microfone aqui, ó. Na vida é o Anderson Silva. Quando pega o microfone, vira o Cid Moreira. Você não entende. Oh, meu Deus. É o Cid Moreira ou o Anderson Silva? Porque o cara muda de voz. O cara, você pega aqui e está falando normal. Mas quando pega a Bíblia é R, né? Todas as palavras terminam com R no final aqui. Tipo Cid Moreira. O quanto o pastor é capaz, ele tem a capacidade, ou quanto o pregador tem a capacidade de se transfigurar em outra pessoa, quando ele está revestido de uma autoridade, sei lá, de repente da unção do microfone. Às vezes essa é a definição se essa igreja é ou não é espiritual. Mas a gente olha e volta para a palavra, volta para as escrituras, volta para essa igreja. E aí hoje eu quero convidar você para a gente pensar nessa igreja como reflexão para a nossa vida, de pensar o seguinte: quais são as evidências? De pelo menos responder algumas perguntas. Quais são as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeira pergunta. Segunda, quais são as características de uma igreja espiritual? E essa igreja vai responder para nós. E a gente já encontra a primeira evidência de uma igreja espiritual. Nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 42, que diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que coisa interessante. Qual é a primeira evidência? O que é uma igreja espiritual? O que é uma comunidade espiritual? Você está procurando uma comunidade espiritual? Uma igreja, uma comunidade espiritual, é uma igreja que leva a sério o estudo bíblico. Você quer saber se a igreja é espiritual? O quanto aqueles irmãos
amam a palavra de Deus e estudar a Bíblia. Olha que coisa. O estudo da palavra é praticado com dedicação e aprofundamento. Estou procurando uma igreja espiritual. Estou procurando uma comunidade do Espírito Santo. Quer a primeira evidência? Olhe para essa igreja e perceba o quanto ela ama o estudo bíblico. O quanto ela está comprometida com os estudos das Escrituras Sagradas. O quanto as Escrituras Sagradas são abertas e são lidas, e explicadas, e meditadas, e estudadas. Uma igreja espiritual não é medida pelo quanto ela levanta as mãos, ou o quanto ela tem a capacidade de gesticular, não. É medido pelo quanto ela ama estudar as Escrituras Sagradas. Olhe para a igreja espiritual, se de fato ela é espiritual, ela terá um cronograma e um programa de estudo sistemático da palavra de Deus. Um estudo que você aprende hoje e você aprende a sequência na semana seguinte. E na outra semana, uma semana, você vai aprender a sequência da semana anterior. Porque se você vai numa igreja, estuda um texto hoje, amanhã é outro texto, depois é outro texto, depois é outro texto, e não tem um cronograma e um programa de um estudo sistemático, onde você aprende pelo menos um livro da Bíblia inteiro. Mas uma igreja espiritual, uma comunidade do Espírito, é uma igreja que leva a sério os estudos das Escrituras Sagradas. É a primeira evidência. Segunda evidência de uma igreja espiritual é o quanto essa igreja exerce a koinonia, ou seja, a comunhão. É a parte B do versículo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como é que essa igreja lidar com a koinonia? Como é que essa igreja lidar com comunhão? Estou procurando uma igreja espiritual. Eu quero ver como é que esse povo se relaciona no que diz respeito à comunhão. Como é que essas pessoas se reúnem? Como é que elas se juntam? Como é que elas celebram, né, a comunhão juntas? Como é que ela faz isso? Como esse povo faz? E aí a gente vai entender que a palavra koinonia na Bíblia, que significa comunhão, ela é dividida pelo menos em 3 níveis. Uma igreja espiritual é uma igreja que preserva, que dedica-se na comunhão e nos seus 3 níveis. Primeira comunhão que uma igreja espiritual deveria ter. Comunhão com quem? Com o Pai. Se você puder me ajudar aí, copiloto, me ajuda aí. Coloque aí para mim, Atos dos Apóstolos, 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João, é interessante a gente dar um parênteses aqui. Às vezes a gente fica cobrando o camarada ali, ó, o copiloto ali, ó, o Alisson, e falando para ele assim, Alisson, vamos com o versículo, cara, vamos, acelera. E eu fiquei ali 3 domingos ali, rapaz, o programa ali é complicado. E não é tão simples assim. E às vezes a gente fica aqui acelerando o cara, mas vai lá e sentar no lugar dele, e é difícil, né? Aperta um botão aqui, aperta outro, levanta outro ali, dá som para não sei para quem, coloca um versículo bíblico, lança a música lá, então a gente fica cobrando do piloto e copiloto ali, mas é complicado. Agora eu te entendo. Então, primeira comunhão que uma igreja espiritual deveria ter e tem que ter. Primeira, comunhão com o Pai. 1 João, inclusive tem que ser claro, senão o cara não entende lá. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Ele fala rápido, que o cara entende, é difícil. Comunhão com o Pai, no sentido que? Vertical. A primeira comunhão de uma igreja espiritual é uma comunhão na sua verticalidade, uma comunhão com o Pai. 1 João, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Vamos parar por aqui, depois nós seguimos o restante. Uma igreja espiritual é aquela que prima pela comunhão principal com o Pai. Existe um viaduto entre você e o Pai, entre você e Deus, e essa é a primeira comunhão que uma igreja espiritual exerce.
A minha comunhão é com o Pai. Existe um caminho livre e aberto. Eu quero me identificar com Ele. Eu quero ser igual a Ele, porque algo em comum é isso. Comunhão é algo em comum. Então, nossa primeira coisa que uma igreja espiritual deseja ter é ter algo em comum com o Pai. A criatura querendo parecer com o Criador. O filho querendo parecer com o Pai. É a primeira preocupação na comunhão de uma igreja que diz ser espiritual. A sua comunhão inicial, no seu primeiro nível de comunhão, é com o Pai. Segundo nível, 1 João, está mais fácil agora. Capítulo 1, agora o versículo 7. Mesmo capítulo, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, comunhão é em que sentido agora? Segundo nível de comunhão, horizontal. Primeiro nível, vertical. Você e Deus. Você e o Pai. Segundo nível de comunhão, eu e você. Nós, os irmãos. Agora, a comunhão vertical desemboca numa comunhão horizontal. A comunhão uns com os outros. A comunhão com os irmãos. E não é ajuntamento. Às vezes a gente fala de comunhão, de igreja, a gente fala de ajuntamento. É gente que está junta. Mas que no final da reunião, cada um bate nas costas do outro e fala, boa semana, vai com Deus. E a gente só se vê na outra semana. Não, comunhão é algo em comum. Eu quero me identificar com você. Eu quero ir na sua casa. Quero abrir as portas da minha casa para que você me visite. Para que você tome um café comigo, mas abra as suas portas, para que eu também tenha comunhão com você, para que eu possa também tomar um café com você, para que eu possa te conhecer, no que você é bom, no que você faz, no que você é útil. Também quero conhecer os seus defeitos. Defeitos todo mundo tem. Também vou estar aberto a me revelar quem eu sou. As minhas atitudes, as minhas qualidades e também os meus defeitos. E igreja é isso, e só existe isso. E é interessante a gente observar que isso é um milagre, porque eu conhecendo os defeitos do Diego, o Diego conhecendo os meus defeitos, mas mesmo assim a gente quer estar junto, isso aqui é milagre. Uma igreja que quer estar do lado de gente que tem problema, que tem dificuldade, que tem defeito, é milagre de Deus, só Deus. Porque família a gente tolera, gente estranha a gente não tolera. Mas quando diz que é obra do Espírito Santo, é uma obra milagrosa, e a gente está junto de gente que está pisando no seu pé, o outro pisa aqui, o outro pisa ali, é um afiando o outro, defeito de um, defeito do outro, qualidade de um, qualidade do outro, mas estão juntas, querem estar juntas. Sabe, às vezes entra num atrito ou outro, de repente numa peça de teatro, dá um atrito ali, outra numa coreografia ali, dá um atrito, numa reunião ali, dá um atrito, mas querem estar juntas. Na outra semana estão fazendo outra peça, estão fazendo outra programação, estão juntas ao mesmo tempo, vão para casa uma das outras. Né? No caso da juventude, das mulheres, até dormem uma na casa da outra. Comunhão. É de criar laços espirituais, de amizades espirituais. De gente que eu nunca vi, que passa longe de ser o mesmo sangue, o mesmo, como é que chama? Sanguíneo, como é que é? Fala aí. Tipo sanguíneo. O mesmo tipo, passa longe de ser o mesmo tipo sanguíneo que o meu. Mas eu quero te conhecer, quero estar perto de você, quero conhecer você de perto, quero criar amizades espirituais, quero ter gente do meu lado que eu possa chegar e dizer para ele, cara, eu errei, pequei. E esse cara olhar para mim e falar, cara, aqui meu homem, pode chorar, vou orar com você, estou com você. Não é alguém que vai lançar no seu rosto os seus defeitos e a sua dificuldade, jogar no ventilador os seus problemas e os seus segredos. Se a gente tem comunhão uns com os outros, a primeira coisa que a gente precisa perguntar, existe alguém no meio da comunidade que você pode contar os seus segredos para ele? Não responda. Existe alguém no meio da comunidade em que eu participo há tantos anos, que eu tenho condição de sentar com ele numa padaria, comendo pão com mortandela e dizer, cara, eu vou me abrir para você. Não tem coragem de dizer para minha esposa. Olha lá. Mas é verdade. Segredos em que as mulheres não têm coragem de contar para os maridos e os maridos não têm coragem de contar para as esposas, mas tem que ter alguém no meio da comunidade em que você sente do lado, numa padaria, tomando café e dizendo, cara, vou contar um segredo que nem minha mulher sabe.
É complicado. Tem ou não tem? Se não tem, irmãos, nós precisamos aprender. Porque Tiago vai dizer o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. É claro que você não vai contar para qualquer um. Você tem que criar no meio da comunidade laços espirituais, amizades espirituais, para você encontrar alguém que você, no momento de aflição, isso é psicologia. Tem gente que paga para isso e paga caro. Mas nós temos o privilégio de ter muitos amigos psicólogos. E amigos de verdade, dos quais você senta e ele vai só te ouvir. E quando você terminar, você vai dizer assim: obrigado, estou aliviado, porque você me ouviu. E eu tenho certeza que você não vai contar para minha mulher, tenho certeza que você não vai contar para ninguém, que você não vai falar para o pastor, você não vai falar para mais ninguém. Mas estou aliviado, estou livre, estou curado. Comunhão, primeiro com o Pai, na sua verticalidade. Segunda, no outro nível, comunhão que desemboca na horizontalidade, comunhão com os irmãos, mas uma comunhão que sai da abstratação, se é que existe essa palavra, porque essa comunhão parece ser abstrata, que tem mais a ver com sentimento, que tem a ver mais com emoções, mas isso precisa se transformar em quê? Em materialidade, sair do âmbito do abstrato, para passar para um outro nível de comunhão em que uma igreja espiritual, uma comunidade do Espírito Santo diz ser, ela precisa desembocar agora na materialidade, que significa uma comunhão em um outro nível, que é chamado de koinonia social. E aí o texto vai responder. Aqui no versículo 45, que deixa muitos teólogos de cabeça em pé, que vai dizer o seguinte, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Gente que está disposta a dividir o que tem, compartilhar o que tem. Gente que está disposta a dividir. Talvez tem muito. É bom que divida mesmo. Então uma comunhão que nasce na verticalidade, você e Deus, que desemboca na horizontalidade entre nós irmãos, mas uma comunhão que sai desse nível também, que passa por um terceiro nível, uma comunhão social. Que agora aquilo que a gente acredita vai transformar, vai materializar em alimento para quem está com fome, em roupa para quem está nu, precisa de vestir, de mantimento, se transforma em blusa de frio, cobertores, cesta básica, ajuda financeira, em todos os níveis. Então, comunhão com o Pai e com os irmãos, uma comunhão também social. Uma igreja está procurando uma igreja espiritual, porque a gente mede uma igreja espiritual o quanto ela é mística, não é assim que a gente mede? Quanto mais mística essa igreja é, mais espiritual ela é. É assim que a gente mede, mas a gente vai para a Bíblia, a gente percebe uma coisa, que quanto mais uma igreja espiritual, mais humana ela é. Não existe espiritualidade sem humanidade. Aliás, a espiritualidade exige de nós uma humanidade, e uma humanidade tal que não nos permite estar em paz, em saber que um irmão nosso, que um amigo nosso, ou com alguém que você conheça, ou mesmo que você não conheça, que precisa de blusa de frio no momento de frio, que precisa de alimento quando a barriga está roncando, que precisa de cobertor, que precisa de uma cesta básica, que precisa de pagar um aluguel, que precisa pagar uma conta de água, de luz. Isso é humanidade. Uma igreja espiritual não dorme, sabendo que o irmão seu não consegue dormir porque está com frio. Ela divide, ela compartilha. Está procurando uma igreja espiritual, uma comunidade do Espírito Santo, ela tem comunhão primeiro com o Pai, segundo com os irmãos, e o terceiro nível de comunhão social. Amém? Terceiro ponto, desculpa. Uma igreja espiritual é aquela igreja que pratica uma adoração cristocêntrica. A parte C do versículo 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Esse partir do pão fala da ceia. Nós vamos celebrar semana que vem. A ceia do Senhor fala do quê? Da memória, da lembrança. De lembrarmos de quem? De Cristo, da sua morte, dos efeitos da morte do Senhor. Não dá para olhar para o pão e para o vinho e não perceber Cristo.
Não dá para olhar para o pão e para o vinho e não centralizar Cristo na reunião, na adoração. Então o que significa adorar a Deus a partir do partir do pão? Uma adoração cristocêntrica. Quer saber se essa igreja ela é espiritual? É o quanto ela centraliza Cristo na sua adoração. Isso é muito interessante. Se você entrar numa igreja, seja frio para escolher uma igreja espiritual, né? Pelo menos, já que a gente não consegue perceber em outro nível, seja pelo menos frio e calculista para perceber uma igreja, se ela é ou não espiritual. Se você entrar numa igreja evangélica, onde o nome do pastor fala dele o tempo todo, cai fora dessa igreja. Porque de espiritualidade, de adoração cristocêntrica ela não tem. Se o pastor é o centro dessa igreja, se um homem é o centro dessa igreja, se as pessoas são o centro dessa igreja, então significa que essa igreja não centraliza Cristo na sua adoração. Olha as músicas que ela canta. Está falando de Jesus, está falando de Cristo, está falando da sua morte, está falando da sua graça, ou está falando de outras coisas menos de Cristo? Uma igreja espiritual, uma igreja que centraliza Cristo na sua adoração, desde as músicas que é cantada, desde a palavra que é ministrada. Prega-se o quê? A história da igreja? Prega-se o quê? História da carochinha? Fala de quem? De Moisés, de Elias, de José, de Abraão. Fala de todo mundo. No Antigo Testamento na ponta da língua. Mas cadê Cristo? Onde Cristo está? Na palavra? Nas músicas que são cantadas? Aonde que Cristo está? Uma igreja espiritual, uma igreja que centraliza Cristo na adoração. E uma igreja madura entende que a adoração não é só cantar. Que a adoração não é só estender as mãos. Que a adoração não é bater palma, não é fazer coreografia. A adoração tem a ver com a vida. Porque esses irmãos adoravam a Deus no partir do pão, de casa em casa. Significa dizer o seguinte, levava a adoração para a vida. E se a adoração é cristocêntrica, significa dizer assim, leva e entroniza Cristo na sua vida diária. É alguém que levanta pela manhã e fala assim, vou centralizar Cristo na minha adoração diária, que eu vivo dia após dia. Levanto pela manhã, centralizo Cristo nos meus negócios, no meu trabalho, na minha família, na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, na minha relação com as pessoas. Cristo está sendo entronizado sempre. Ele é o centro nas nossas vidas, aqui dentro e fora daqui. Amém? Está procurando uma igreja espiritual? Perceba o quanto Cristo é falado, e o quanto Cristo é entronizado, e o quanto Cristo é ensinado e estudado no meio dessa igreja. Amém? Quarto ponto. São alguns pontos, mas eu vou terminar no horário, viu, irmãos? Quarto ponto. Uma igreja espiritual, uma comunidade do Espírito Santo é uma igreja que ora coletivamente. Porque é outra parte do texto. Vai dizer o seguinte, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é interessante a gente pensar também. Porque às vezes nós somos exigidos, muitas vezes, para orar. Você precisa orar. E evidentemente nós precisamos orar. Nós precisamos estabelecer momentos dos quais a gente entra para o nosso quarto. Que a gente desliga o celular. Né? Você acha que consegue tirar o WhatsApp? Se você quiser orar num quarto fechado, desliga o WhatsApp. Porque cada barulhinho que fizer, vai te tirar a atenção. Desliga de tudo. Diga para os seus filhos, o papai agora vai orar. Mamãe agora vai orar. Diga para a mulher, não me enche o saco. Diga para o marido, não me enche o saco agora, porque agora eu vou orar. Aí pega lá aquela plaquinha lá e vira lá na porta lá da sua casa e põe assim, ocupado. Tem lá no seu quarto a plaquinha assim? Nem na minha não tem, não existe mais, né? Põe ocupado. Para não ficar assim, estou em oração, para não ficar muito religioso. Então põe assim, ocupado. E aí você vai orar, meditar, falar com Deus. Isso é bom, faz parte, precisa ser um exercício na nossa vida cristã. Só que uma coisa que muitas vezes a gente peca é a oração coletiva. Que a gente se reúne para orar. Vamos orar? Vamos reunir para nos orar? Coletivamente. Orar para quê? Com propósito, com objetivo. Uma igreja que reúne para orar é uma igreja que cresceu, que amadureceu, que entendeu que as demandas são coletivas. E que as bênçãos de Deus também são coletivas.
Que a gente sai da individualidade, do egoísmo. Agora eu vou orar. Eu poderia orar para mim, para os meus negócios, para a minha família, mas eu vou tirar esse tempo para orar para a igreja. Para pedir para que essa igreja se torne uma igreja espiritual. Para pedir para que essa igreja, a gente não precise, né, o tempo todo estar incomodando as pessoas, mas para que o Senhor mande as pessoas para estar aqui com a gente. Se Ele tem interesse que elas estejam aqui. De poder orar pelo amadurecimento da igreja, orar pela juventude, orar pelas crianças, orar pela igreja em todos os sentidos, orar pelas finanças da igreja, dizer, Senhor, tem misericórdia, 6 mil reais, precisa pagar isso aqui. Sujar o nome, né? Fala, a dívida, olha só, dívida de igreja, irmãos, é a pior dívida que tem. Você imagina um camarada que aluga isso aqui e ele não recebe um mês de aluguel, ele vai meter o pau na igreja. Vai falar, mando de gente descompromissada, ainda fala de Deus, está pregando de Deus e não paga o aluguel. Eles vão reclamar. Eles precisam reunir para orar. Fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos irmãos. Tem misericórdia das finanças individuais de toda a comunidade. Senhor, abençoa as famílias. Né? Dê trabalho para as pessoas precisam trabalhar. Numa crise dessa, as pessoas precisam ter um sustento. Senhor, dá coragem para esses irmãos ir buscar trabalho, porque tem gente também que você tem que empurrar o camarada. Quase tem que trabalhar por ele. Porque tem uns camaradas aí que misericórdia, irmãos. Não gostam de trabalhar, não. E esses camaradas você tem que empurrar eles e orar coletivamente, dizer, Senhor, tem misericórdia. Toque no coração desse irmão, porque tem família, tem filhos, e ele precisa também. Mas há muitos que estão desempregados, né? Como se diz, humilhado de porta em porta, batendo e tentando alcançar alguma coisa, que tem qualificação, que não são preguiçosos, que estão buscando, que estão mandando os currículos, que estão visitando, que estão batendo de porta em porta, e aí a igreja reúne coletivamente para dizer, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Cresce, sai da individualidade, do egoísmo, e parte para a coletividade, dizer, Senhor, eu vou abrir mão da minha bênção individual, eu quero que o Senhor abençoe a igreja inteira, a família inteira. É a família que tem que ser beneficiada. Amém? Está procurando uma igreja espiritual? Quinto ponto. Uma igreja que se diz comunidade do Espírito Santo é uma igreja que vive uma evangelização baseada na graça e no poder de Deus. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? O Senhor. O Senhor que trazia as pessoas. Uma igreja espiritual. Não é a igreja que está panfletando o tempo inteiro. Eu acho corajoso. Eu acho que tem gente com coragem de fazer isso. Tem um camarada aqui no aeroporto, aqui, todos os dias, 5h30 da manhã, ele está ali na porta. Na catraca ali do aeroporto ali, ó. Não é catraca, mas ali. Aquela pontezinha ali. 5h30 da manhã, um panfleto na mão. Pá. Coragem. Porque tem gente que não tem coragem de levantar para trabalhar. Você imagina levantar para panfletar. Mas nós estamos falando de uma evangelização que vai além disso. Uma igreja espiritual é aquela que entende que a sua evangelização é baseada na graça e no poder de Deus. É que Ele que traz. Por mais que você chame, por mais que você convide, por mais que você, né, incomode, mas quem traz é o Senhor. É Ele que traz. E aí é interessante a gente observar esse ponto, porque uma igreja que vive uma evangelização baseada no poder e na graça de Deus, entendendo é que Jesus traz, ela não vai viver uma vida agora de qualquer jeito, sem compromisso, pensando assim, é Deus que traz mesmo, então não... Jesus vai evangelizando e eu vou viver na vida de qualquer jeito. Às vezes a gente pode chegar a esse nível. Não. Uma igreja que entende que é Jesus que traz, que a evangelização, que a obra evangelística dessa igreja é baseada na graça e no poder de Deus, é uma igreja que cresceu e que amadureceu de um jeito tal em que a vida dela passa a se transformar em uma vida evangelizadora.
E aí eu não vou deixar a heresia, porque não o Diego vai anotar ali. E dizer o seguinte, que uma igreja espiritual que acredita na evangelização, a obra evangelística baseada na graça e no poder de Deus, é uma igreja que vive a vida na vida, viu, Diego? Exalando o evangelho com palavras e atitudes. Uma igreja espiritual é aquela que vive a vida na vida, exalando o evangelho através de palavras e atitudes. E aí, se a gente é assim, e aí Deus vai trazendo as pessoas, vai mandando pessoas para cá, para dizer assim, aquele povo ali é gente boa, vai para lá, porque Deus não manda gente para qualquer lugar não, irmãos. Deus não vai mandando as pessoas para qualquer lugar não. Deus leva as pessoas que Ele ama, que Ele quer bem, no lugar onde essas pessoas vão ser tratadas com amor e com dignidade, onde essas pessoas vão ser respeitadas na sua individualidade e que vão ser inseridas na coletividade, porque na comunidade não existe gente melhor ou gente pior, gente que tem valor e gente que não tem valor. Isso é mundo. O mundo trata as pessoas assim, com indiferença. Você vale o que você tem, você vale o quanto você produz, você vale o quanto você pode oferecer, você vale pelas suas qualidades, você vale pelos seus talentos. Isso é o mundo, isso é mercado de trabalho. Na igreja não. Se você não serve, mas na igreja você serve. Se você não é importante lá fora, aqui você tem que ser. Se lá você não é valorizado, aqui você tem que ser. E aí Jesus vai enviar essas pessoas, quem quer que ela seja, por mais miseravelmente que ela seja lá fora, por mais maltratada que ela seja lá fora, por mais desrespeitada que ela seja lá fora, quando ela entrar por essas portas, adentro, uma igreja espiritual vai olhar para ela e vai dizer assim: eis a imagem do corpo de Cristo Jesus. Eis a imagem e a semelhança do Deus Criador. E essa pessoa vai ser respeitada e vista e atendida e inserida na coletividade com dignidade, porque todo ser humano merece ser visto com dignidade. Amém? Então a igreja espiritual não é uma igreja que sai panfletando, incomodando as pessoas, mandando um WhatsApp. Pode fazer isso, é claro, a gente às vezes faz, mas às vezes incomoda. Mas uma igreja que entende que a sua evangelização e a obra evangelística é baseado na graça e no poder de Deus, sabendo que é Ele que vai trazendo as pessoas. Amém? Último ponto. Uma comunidade do Espírito Santo é uma igreja simpática. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Você quer saber se a igreja ela é espiritual? Veja o quanto ela é simpática. Veja o quanto ela faz falta. Chega no vizinho dessa igreja e pergunta: como é que é essa igreja aí? Não faça isso, pelo amor de Deus, irmãos. Ainda bem que a gente não tem vizinho de cá, né? Sim, tem um morador aqui, acho que tem um morador aqui, mas coitado dele, né? De cá é irmã, né? Aí é tolera, né? Mas uma igreja simpática, que cai na simpatia do povo. E aí não é só aqui, né? Porque é comunidade, ela não é aqui. Porque essa comunidade ela anda, né? Está aqui no Veloso, está aqui no Seródio, está aqui no São João. A comunidade anda. Né? Quando você vai para casa, a comunidade está indo junto. E aí a ideia é o seguinte: se ela é uma igreja espiritual e uma igreja do Espírito Santo e uma comunidade espiritual, essa comunidade ela é simpática. Aí você tem que chegar nas pessoas que moram ao redor dessa comunidade e vai dizer o seguinte: ó, faz falta? Se fechar as portas amanhã, vai atrapalhar? Se fechar as portas da manhã, muda alguma coisa na sua vida?
Se ela dissesse, ó, não fede, não cheira, aí você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. E hoje, graças a Deus, que não tem alto-falante. Você imagine antigamente um alto-falante, em que colocava o alto-falante virado para a vizinhança. Vocês lembram dessa época? Cara, acho que sou eu que sou muito velho, né? Ou eu sou muito novo de igreja, deve ser isso. Pegava, principalmente no interior, construía aquelas igrejas esquisitas, pegava o alto-falante e virava para o lado do povo. E aí na hora do Fantástico, as pessoas ouvindo o Fantástico, e a voz do pastor atravessando nas palavras do apresentador do Fantástico. E às vezes o apresentador do Fantástico dizia assim, ó, antigamente, né? Estamos precisando de doadores de sangue. Aí entrava a voz do pastor pelos alto-falantes dizendo assim, isso é obra de Satanás. E misturando tudo. E aí o camarada, para conseguir assistir o programa dele, teria que colocar casquinha de como é que chama aquele negócio? Você que é música aí? Casquinha de ovo? Hã? Caixa de ovo? Caixa de ovo nas paredes para poder tampar o som, abafar a sala, fechar toda a acústica, a janela, ligar o ventilador que tiver calor para poder entender o programa de televisão, porque o alto-falante estava virado bem para o lado da janela do camarada. E aí, antigamente, havia-se um versículo bíblico, inclusive muito mal interpretado, que dizia assim, ó, incomode os moradores da terra. Lembra desse versículo? E aí, quanto mais incomodasse a vizinhança, mais nós estávamos fazendo a obra de Deus. Misericórdia. Aí você ia perguntar no outro dia, e falar, e aí essa igreja? Misericórdia, eu não consigo nem dormir com essa igreja aí. Faz falta? É a pergunta que a gente precisa fazer. Se fechar as portas amanhã, vai fazer alguma diferença na vida dessa comunidade, dessas pessoas que estão em volta? Elas vão dizer assim, ah, não fede, não cheira. Ou outros poderão dizer, não, faz falta. Porque tem obras interessantes, as portas se abrem no meio de semana. Para a gente lutar Muay Thai, pum. Ela está na escola fazendo um curso de, até pouco tempo, curso de preparatório para o Enem. Abra as portas para poder receber a população no meio de semana. Talvez fará falta nesse sentido. Não, faz falta, porque quando eu preciso de uma palavra, eu sei onde encontrar. Quando eu preciso de uma mão amiga, eu sei onde encontrar. Quando eu preciso de ajuda, eu sei onde encontrar. Então, uma igreja espiritual não é uma igreja que abre as portas 6 horas no domingo e fecha às 20 alguma coisa e fica a semana inteira fechado. Não, é uma igreja de portas abertas. Né? Não só as portas do templo, mas as portas das nossas casas. Em que aquele que está aflito e complicado na vida, que está passando uma dificuldade, sabe onde encontrar. Posso bater na porta de alguém dessa comunidade que vou ser bem recebido. Amém? Resumindo, para a gente terminar aqui, vai ter música? Vai? Resumindo, uma comunidade, estou procurando uma igreja espiritual, certo? Uma comunidade do Espírito Santo. Se você está procurando uma, ela pelo menos precisa desenvolver 4 relacionamentos. Para resumir tudo que a gente falou. Uma igreja espiritual, uma comunidade do Espírito Santo, é uma igreja que desenvolve pelo menos 4 relacionamentos. Primeiro, com o Pai, porque ela ora e adora. Segundo, com a palavra, porque ela estuda. Terceiro, com os irmãos, porque ela ama, compartilha e divide. E com o mundo, porque ela testifica. Amém? A gente conseguir esses 4 relacionamentos, pode ser que alguém que entre por essas portas e que está procurando uma igreja espiritual, possa perceber essas evidências na comunidade aqui hoje presente. Ou boa parte dela presente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de poder
ter pensado nessa noite com os meus irmãos sobre essa evidência, de poder entender e compreender, Senhor, que não parte de nós, parte do Espírito Santo, em que nos incomodará dia após dia a nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Abençoe a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nos incomode, nos questione, Senhor, nos afronte com a Tua palavra, para que possamos entender e compreender, Senhor, que não somos nada sem Ti. De que sem Ti não somos nada, sem Ti nada poderemos fazer, ó Pai, nada, nada, nada. Somos e queremos ser uma igreja espiritual, Senhor. Somos e queremos depender de Ti, ó Espírito Santo, para que as evidências do Senhor, para que as evidências dessa igreja de reflexão, igreja primitiva, sejam encontradas no nosso meio, Senhor. Seja encontrada na minha vida, seja encontrada nas nossas vidas, Senhor. Que a palavra do Senhor nos alcance. Que o Teu amor seja infinitamente sobre cada um dos Teus filhos aqui presentes, Senhor. Que sejamos uma igreja espiritual. Que sejamos uma comunidade do Espírito Santo. Que não incomode as pessoas pelo barulho, Senhor, mas pelo constrangimento de ser uma igreja do Senhor, para que as pessoas lá fora, Senhor, e mesmo aquelas que estão aqui dentro, não possam ter dúvidas de que o Senhor está aqui no nosso meio, de que o Senhor é a nossa grande evidência acima de tudo, e que a Tua palavra faz parte do nosso viver. Que a comunhão nos 3 níveis, Senhor, ela seja presente no nosso coração. Que adoremos na centralidade de Cristo Jesus. Que oremos, que sejamos simpáticos, ó Pai. E que tenhamos a graça e a misericórdia do Senhor, de ter o privilégio, de ter o Senhor como nosso grande evangelista, de trazer as pessoas às quais o Senhor ama e quer bem, para que nós aqui tenhamos o privilégio de poder cuidar e amar também.